Que a graça e a paz do Senhor esteja em cada coração nesta manhã. Ixi, acho que só eu estou animada aqui agora, hein? Que a graça e a paz do Senhor esteja em cada coração nesta manhã. Glórias a Deus. Vamos então aproveitar que os amados irmãos estão em pé. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e os versículos 12 ao 17. Apenas 6 versículos que iremos falar nesta manhã, a qual o Senhor tem direcionado para que seja dessa forma. Vamos aproveitar o momento que estamos aqui para meditarmos em sua grandiosa e poderosa palavra. Apocalipse capítulo 2, versículo do 12 ao 17, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Continue conosco nesta manhã, trazendo entendimento aos corações, para que saiamos daqui fortalecidos em ti pela tua palavra. É o que te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Podei-vos sentar, amados e amadas irmãs. Estamos em uma série de ministrações, na verdade 7. A partir de hoje teremos 6 e na próxima semana 5 e assim vai diminuindo, que é uma pena. Pois essa série de estudos sobre as cartas que foram escritas às igrejas da Ásia, elas trazem um ensinamento e é muito difícil nós vermos e ouvirmos sobre essas pregações. Normalmente as pessoas querem falar a respeito de alguns assuntos que são muito específicos. Então, quando me chamaram para falar, e antes de eu ler ou reler sobre o assunto, Deus me deu 3 situações que era para eu falar nesta manhã. Então, nós estamos acostumados a ouvir sobre a questão da bênção, e isso é prometido na Bíblia desde Gênesis a Apocalipse. Isso é certo, mas nesta manhã Deus quer tratar conosco a respeito de alguns assuntos que são um pouquinho diferentes. Primeira palavra: tolerar. Tolerar. Guardem essa palavra porque ela é de suma importância. Nós também vamos falar sobre uma mente renovada a partir da Bíblia, à luz da palavra do Senhor. E também vamos falar sobre uma questão que é posta aqui nesses versículos, que é arrependimento. Irmã, a senhora vai pegar muito pesado? Eu não pego pesado com ninguém, mas a palavra, ela é penetrante. Ela vai nos direcionar, ela vai nos mostrar onde precisamos melhorar. Não sou eu que vou dizer. E para iniciarmos, eu já gostaria de pedir que fosse posto aqui, que eu quero falar antes de iniciar a mensagem sobre um assunto muito importante. Ponha pra gente aí, por gentileza, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Irmãos, em primeiro ponto, antes de falarmos sobre o assunto,
é importante nós entendermos que nós precisamos crer na palavra de Deus como a palavra de Deus. Por quê? Porque algumas pessoas estão tendo dificuldade com a palavra de Deus. Isto é, em que aspecto? No aspecto de aceitação da mensagem de Cristo. Então, quando há uma mensagem que a pessoa não espera, ou que ela não está acostumada a ouvir, tem um objetivo, ela fica pensando em, será que é verdade? Até que ponto isso é verdade? A irmã Cidinha foi feliz aqui em colocar sobre de Jesus. Então, a mensagem da palavra de Deus, ela é de suma importância para que todo aquele que serve ao Senhor acredite nessa palavra. Diz assim a palavra do Senhor: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 17, que diz: para que o homem de Deus, ou a mulher, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Esse é o primeiro ponto. Precisamos crer que esta palavra é divinamente inspirada por Deus. Segundo ponto é que quando nós falamos, vamos abrir em Apocalipse, a ideia que temos é que é um livro que traz medo, que traz pânico para alguns crentes, e não deveria, pois na realidade o livro de Apocalipse ele traz esperança, e nós temos, irmãos, que ter isso em mente, a esperança sobre o futuro. Nós estamos aqui na casa do Senhor com um objetivo, somos convertidos, fomos salvos, e agora nós precisamos trilhar esse caminho, porque o nosso objetivo e nosso alvo é chegar ao céu, não é isso? Então, se nós temos esse objetivo, esse alvo, nós não podemos ter medo de estudarmos, de adentrarmos no livro de Apocalipse. Foi nos falado sobre a carta de Éfeso na semana passada, e nós estávamos também lendo sobre a carta de Éfeso, porque é a primeira carta que foi escrita por João, quando ainda estava na ilha de Patmos, exilado, uma espécie de presídio para ele, por causa do nome de Jesus. Olha que diferença aqui de alguém que se entrega, que se disponibiliza a pregar o evangelho. Algumas situações contrárias vão acontecer na vida da pessoa. E no caso de João, ele estava preso. E chama-nos a atenção quando, logo de início, no capítulo 1, mantenha sua Bíblia aberta, ele diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, quando de início já lemos aqui, já começamos a compreender que o livro de Apocalipse foi escrito por João, mas foi direcionado 100% pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá olhar o versículo 10 ainda do capítulo 1. Você que está com a sua Bíblia aí, acompanhe conosco. Se os irmãos puderem jogar na tela, é importante. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Diz assim: eu fui arrebatado em espírito. Quem diz isso é João. No dia do Senhor. No dia do Senhor, aqui está falando do domingo mesmo, porque aqui já estava no ano 80, após a morte e consequentemente ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E ele ouviu, olha só, detrás dele uma grande voz como de trombeta. Versículo 11, que dizia: para ele, o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a começar Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Nós, por enquanto, só ouvimos falar sobre Éfeso.
Não sei se todos estavam aqui na semana passada, onde foi ministrado pela manhã e pela noite a respeito da carta que foi enviada a Éfeso. Vocês se lembram qual foi o tema principal aqui? Nós até cantamos um louvor. Vocês se lembram? O primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Essa foi a mensagem principal na qual essa carta foi enviada para a igreja de Éfeso. Mas hoje não vamos falar na segunda igreja, vamos falar na terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. Irmãos, é importante a gente entender em que contexto a igreja de Pérgamo vivia, para nós podermos entender e aplicar nos dias de hoje. A igreja de Pérgamo, ela vivia numa época em que a igreja primitiva havia sido formada recentemente. Esse novo momento estava acontecendo na igreja. E essas igrejas aqui são novas, viu? Após a ressurreição de Cristo. Então nós temos aqui uma igreja que ela tem grandes dificuldades a parte interior, na parte interna. Quando uma igreja, olhe, preste muita atenção, irmãos. Quando uma igreja, ela é atacada externamente, o que acontece? Os irmãos se unem. Não vão atacar a nossa igreja. Não vou permitir, nós nos unimos. Agora, quando o problema é interno, porque são estratégias do inimigo para destruir a nossa fé, para que nós venhamos a abandonar o caminho de seguir ao Senhor e olharmos para as dificuldades. Então, Pérgamo, uma igreja na qual inicia no versículo 12, acompanha comigo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Já começa falando a respeito de quem está à frente da igreja. Isso é natural, vem a maioria das cartas, eu acredito que em todas as cartas. E ele prossegue. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quem será que tem essa espada aguda de 2 fios? É o próprio Jesus Cristo. Lá no capítulo 1, acompanhe conosco. João, ele relata a partir do versículo 11, após ser arrebatado e ter essa visão, ele relata que ele vê. Ele olha e vê os 7 castiçais de ouro. E no meio deles, dos 7 castiçais, versículo 13, um semelhante ao Filho do Homem. A partir daí, João começa a descrever como ele era. E no versículo 16, ele diz: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía o que, igreja? Uma aguda espada de 2 fios. Está falando de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no versículo 12, aqui é João escrevendo à igreja, sendo ditado pelo próprio Deus o que havia a ser falado. Versículo 13 diz: eu sei as tuas obras. Olha, não há ninguém melhor que nos conheça do que o nosso Deus. Então, às vezes nós estamos passando por certas situações na nossa vida e a gente fala assim: ó Senhor, tentando lembrar ao Senhor. Senhor, o Senhor sabe, Ele conhece, Ele adentra. Ele sabe o que se passa na sua mente e no seu coração. Então Ele conhece sim as tuas obras. Mas será que nesse momento da minha vida eu estou sendo esquecido? De forma nenhuma. Do mesmo jeito que Ele não esquece uma igreja inteira, imagina se Ele vai esquecer você e eu. Imagina. A Bíblia fala que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Então nós somos abençoados pelo nosso Deus. Mas aí, o nosso Deus, ele continua aqui, o nosso Senhor Jesus, falando no versículo 13:
e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha que pesado, olha que pesada a palavra. Onde está o trono de Satanás? E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui nós temos alguns pontos que são importantes falarmos. Primeiro, a questão do trono de Satanás. Por quê? Porque João é levado a escrever dessa forma pelo próprio Senhor Jesus. Irmãos, existiu um edito chamado Edito de Milão, no ano 313, que ele foi feito por dois grandes imperadores. Um deles se destacou, chamado Constantino. Constantino, ele fez um decreto que chamou muito a atenção para ajudar a igreja. Antes, porém, eu quero salientar aqui, ressaltar aos nossos amados irmãos, que o inimigo das nossas almas, ele costuma preparar estratégias, e as estratégias deles são as mesmas. Não modificam ao longo do tempo. Não tem essa capacidade toda, não. Ninguém está menosprezando, não é isso. Mas também a gente precisa entender que também não é lá isso tudo, não. Porque ao longo da Bíblia nós vamos perceber que é a mesma estratégia. Primeira, perseguição à igreja. Inicialmente começaram a perseguir acirradamente a igreja do Senhor. Primeiro ponto que foi posto aqui na palavra do Senhor ao longo do estudo é que aqueles que serviam a Deus, que eram os cristãos da época, eles começaram a ser deixados de lado, porque serviam ao único Senhor. Naquela época, como nós bem sabemos, haviam vários deuses para adoração. Então, quando um povo se propõe a adorar um só Deus, então, consequentemente, começa a chamar a atenção. Então, começa a discriminação. Peraí. Esse povo adora um só Deus, por quê? Não. Vamos, então, colocar uma carguinha em cima disso. E isso vinha do governo contra eles, contra o povo de Deus. Era uma situação que Pérgamo também estava passando. E, ao longo do tempo, essa questão da perseguição, ela foi aumentando. Vamos mantê-los separados, socialmente, economicamente, os empregos, vamos dificultar a vida deles. Esse era o tipo de perseguição. Mas, ao longo do tempo, essa perseguição foi aumentando um pouquinho mais, até o ponto de que vidas foram tiradas. Vidas foram tiradas em prol do nome do Senhor Jesus, a qual eles não negaram sua fé. Ao longo da história, isso é história, que está vinculado à palavra de Deus. Eles perderam sua vida porque serviam ao Senhor piamente. Esse foi um momento e uma estratégia de Satanás para pressionar a igreja. E, claro, sempre tem aqueles que cedem. Sempre tem. Mas também, irmãos, tem aqueles que não cedem. Tem aqueles que, como nós estamos aqui nessa manhã, que poderíamos ter deixado, ficado em casa, deixado para trás, ou não, algumas situações que nós gostaríamos de resolver, mas decidimos estarmos aqui para, nesta manhã, ouvir o quão é importante a palavra de Deus e o nosso posicionamento para esse tempo, como igreja do Senhor. Aleluia. E então, não bastasse isso, essa perseguição contra a igreja direta, Constantino se levanta e, com esse edito de Milão, ele traz a seguinte ideia: vamos deixar com que o povo cristão adore o seu Deus, não tem problema. Segundo a estratégia de Satanás. Por quê, irmãos? Porque quando parece que tudo está bem, aí a gente relaxa. Não é? A gente começa a dar uma relaxada espiritualmente. E então o povo ficou bastante feliz. Porém, quando isso aconteceu, na cidade de Pérgamo, começou os templos serem levantados. E havia lá um templo que foi levantado para o imperador. E esse templo é esse templo na qual Jesus reconhece como o trono de Satanás.
Deus não divide sua glória com ninguém. A glória é dele e é para ele. Não adianta. E aqui ele diz e reconhece: vocês estão retendo o meu nome, não negam a minha fé. E ele cita alguém, ele cita Antipas. Irmãos, não tem coisa mais maravilhosa no mundo quando o nosso Deus reconhece quem nós somos. Sermos reconhecidos pelo outro é bom, sem dúvida nenhuma, nós somos seres humanos, mas sermos reconhecidos por Deus não tem igual. Deus fala que ele foi Antipas, a testemunha fiel, a qual foi morto entre os próprios crentes, onde Satanás habita. No versículo 14 diz: mais umas poucas coisas tenho contra ti. Nós temos, ao longo das 7 igrejas, 3 igrejas que esfriaram espiritualmente falando, perderam o primeiro amor. E nós temos mais 2 igrejas na qual ela se contaminou com o mundo, permitiu que isso acontecesse dentro da igreja. Era uma área interna. E, consequentemente, nós estamos falando de uma delas agora, que é a igreja de Pérgamo. E que fique bem claro, irmãos, que no meio do povo de Pérgamo, os irmãos cristãos não eram todos que estavam dessa forma. Eram alguns, que nós vamos ver nos versículos posteriores, que estavam agindo dessa forma. Voltando a Constantino, ele permite com que esse povo possa adorar a Deus, os altares são erguidos. E então, consequentemente, irmãos, acontece um grande número de conversão. Um grande número de conversão. Então, quem é pagão quer também participar desse momento e servir a Deus. E aí, o grande problema não era esse. O grande problema é quando a conversão é apenas nominal. Não há uma transformação. Eu quero estar na igreja, mas eu quero praticar o que eu quero. Eu quero fazer do jeito que eu quero. Tem que ser do meu jeito. Não é assim não, irmãos. Servir ao Senhor é servir a Ele. É Ele que é o dono da igreja. É Ele que é o dono da igreja. É Ele quem define o que vai ser feito, quer gostemos ou não. Então aqui, a frouxidão começa a acontecer por parte da liderança da igreja. Isto é, vamos adorar, olha o pensamento deles, vamos lá nos templos pagãos, vamos adorar, mas olha, na realidade nós adoramos ao Deus Todo-Poderoso, tá? Começa a acontecer essa mistureba, essa misturança, sabe, de servir ao Senhor, do culto a Deus com o culto aos outros deuses. E aí, Deus fala para eles, o próprio Jesus, pedindo que João escreva, falando: olha, essa é uma realidade que está acontecendo. E eu tenho algumas coisas, mas umas poucas coisas eu tenho contra ti. Versículo 14. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão, a Bíblia relata lá em Levítico, que foi um profeta que ele ajudou, ou melhor, alugou o seu estágio, o seu momento para prejudicar o povo de Israel ao invés de ajudar. E por 3 vezes Balaão amaldiçoou, tentou jogar uma espécie de praga sobre Israel e nada aconteceu. Então, esse homem, ao invés de se arrepender, o que ele fala para o rei, para o Balaque? Ele diz assim para ele: eu tive uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos enviar as jovens bonitas, nossas, para o arraial, para o acampamento dos judeus. E lá, olha a estratégia do inimigo. E lá, eles vão se casar com elas e eles vão adorar aos nossos deuses. O próprio Deus de Israel vai ficar contra eles. Olha que pensamento maligno para perturbar, para trazer a insensatez a um povo que estava servindo ao Senhor. E é assim que o inimigo faz, irmãos. Ele prepara um terreno, e não é para a longo prazo só não, a médio prazo, a curto prazo também. E aqui seria a médio prazo,
para que o povo pudesse se unir e assim adorar aos deuses pagãos. De novo, vem a mistura que o inimigo quer. Ele quer trazer para o nosso meio aquilo que não é de Deus, os pensamentos individuais. Eu penso que, eu acho que, eu penso que deveria ser dessa forma, e Deus nesta manhã está nos chamando a atenção. Vai ser da forma que eu quero. A adoração é minha, a adoração é para mim e mais ninguém. Não existe outro Deus a ser adorado além de mim. Glórias a Deus. Essa foi uma das doutrinas na qual Jesus não aceitou. E o povo, a cidade de Pérgamo, parte daqueles irmãos, estavam seguindo. Mas como se não bastasse, assim também como a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo resolve também seguir a doutrina dos nicolaítas. E o próprio Jesus disse: dessa eu me aborreço. Irmãos, a Bíblia não fala muito sobre essa questão dessa doutrina dos nicolaítas, mas dá a entender que aqui eram pessoas que estavam ligadas à perversão, à imoralidade. E Deus não se agrada. Era mais ou menos assim, eu creio em Deus e, portanto, o importante é a minha fé. A minha obra não é importante. Vou continuar tendo relacionamento com Deus a partir da minha fé. E não é assim. Fé sem obras é morta. É preciso ter fé, acreditar em Deus, mas também é preciso ter obras para apresentarmos ao nosso Deus. Então, os nicolaítas vinham com essa ideia. Vamos servir a Deus. Vocês falavam para o povo, propagava para o povo: vocês podem servir a Deus, mas fica tranquilo. Olha, você pode manter relações antes do casamento, você pode simplesmente estar onde você quiser. A questão entretenimento, você pode usufruir de tudo. E essas questões, irmãos, são aplicáveis a hoje, porque na atual conjuntura, na sociedade odierna, ela traz esse viés que é de suma importância para todos nós. Nós somos chamados a termos uma responsabilidade com relação ao nosso comportamento perante a sociedade. Nós somos chamados por Deus, mediante a sua palavra, a nos arrependermos. Diz assim o versículo 16, acompanhe conosco: arrepende-te, pois, quando não, quer dizer, arrepende-te. Se não fizer, o próprio Jesus diz: em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Se lembra do versículo que nós lemos, falando sobre a questão do versículo 16, capítulo 1, que fala que ele tinha na sua destra as 7 estrelas e na sua boca saía uma espada de 2 fios. O que isso quer dizer? Que haveria uma sentença de Deus para aquele povo. Haveria uma sentença para aqueles que seguissem as doutrinas na qual Deus não queria que assim fizesse. E no versículo 17, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando a gente lê esse versículo, normalmente a gente costuma dizer após uma mensagem ou para fortalecer o que estamos dizendo. Aqui, os apóstolos haviam entendido que se tratava da parte escrita, a palavra de Deus. Em nenhum tempo, em nenhum momento da igreja, houve tanta necessidade como tem agora de que os nossos amados irmãos e irmãs estudem a palavra de Deus. O que tem sido inserido, irmãos, dentro das redes sociais, eu tenho acompanhado, não o tempo todo, mas nós temos acompanhado diversas versões a respeito do Evangelho.
diversos momentos em que ali há uma pregação em que você pode tirar o suprassumo, o suco nutritivo, e as demais partes não servirão. Por quê? Porque a igreja do Senhor precisa estar pronta, precisa estar preparada na palavra para responder. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele respondeu com a palavra. O diabo disse, está escrito. E Jesus disse, também está escrito. E o diabo diz, está escrito. E Jesus disse, mas também está escrito. Quem conhece a palavra, irmãos, não fica perdido. Não é levado por qualquer ventinho de doutrina. Eu não vou mais naquela igreja não. Você sabe por quê? Porque vem sim, irmão. Aqui é lugar de bênção. Aqui é lugar onde você aprende. Aqui é o lugar onde somos edificados na palavra. Quem não vem é que perde. Quem está triste ainda, angustiado com as situações da vida, a igreja de Pérgamo também. Imagine os irmãos que estavam lá, que estavam realizando com afinco, que estavam trabalhando com vontade, que estavam fazendo tudo o que era certo, e estavam, irmãos, pagando um preço muito alto, de tanta rebeldia, de tantas pessoas que estavam voltadas para outras doutrinas. Por quê? Porque a liderança não permaneceu nos princípios de Deus. Faz-me lembrar de Acabe. Acabe se juntou com quem? Com Jezabel. E nessa junção, como o povo de Deus sofreu. Não vamos permitir, foi falado aqui, um assunto que até eu escrevi aqui. Hoje a grande situação brasileira é a cultura acaba interferindo na igreja. E esse é um grande desafio para a igreja na atualidade. Você quer ver o seguinte? Um exemplo. Foi falado aqui sobre a festa do carnaval. E aí, há uma divisão quando falamos sobre esse assunto. Não, irmão, porque fui pregar o evangelho. Foi fazer um bloco? Sério isso? Meus irmãos, é tempo de nós nos posicionarmos. Não, somos luz e sal da terra. Como vamos ser luz e sal da terra se nós não nos posicionarmos neste tempo? Irmã, mas tem que ter um outro olhar. Qual é o olhar? Irmãos, o único olhar que existe é o olhar bíblico. Não existe outro olhar. Não tem outro olhar. Essa que é a verdade. E se nós ficarmos prostrados, olhando a internet, vendo o que está sendo oferecido, eu não fui na igreja hoje porque, então eu vou aqui em casa, Cristo em casa, Cristo em casa nesse momento, eu vou assistir aqui uma pregação e bênção pura sem mistura. Não dá, é aqui, é no partir do pão, é nas orações, é na comunhão. Oh, aleluia, irmãos. Vocês conseguem compreender a importância de nós estarmos aqui nesta manhã? Está lotado, mas eu vejo aqui 2, 4, 5, 6, 7 cadeiras. 8 ali, 9, talvez umas 10 aí espalhadas. Está melhor. No próximo, vamos lotar. Vamos encher, sabe por quê? Porque queremos ouvir a poderosa palavra do Senhor. Aquela que nos transforma. Irmãos, não adianta nós lermos a Bíblia e também não praticarmos. Eles conheciam. Lá em Pérgamo, tinha a segunda maior biblioteca da Ásia. Só perdia para Alexandria. Pensa nas pessoas que eram intelectuais naquele lugar. Ser intelectual não torna-nos espirituais. Mas ser espiritual nos torna intelectuais na palavra. E eu não faço apologia ao não estudo. Pelo contrário, viu? Vamos estudar. Pelo contrário, vamos nos aprofundar. Nós temos aqui seminários. Como podemos então amadurecer? Irmãos, vamos modificar a nossa mente carnal. Isso é maturidade. A nossa mente carnal, ela vai ser uma mente espiritual, alicerçada na palavra de Deus. Quando assim acontece, o nosso Deus,
O nosso Senhor, Ele tem promessas. E aí ele finaliza falando sobre, versículo 17, ao que vencer. Então, é preciso passar por essas situações. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Vamos estar de pé. Vamos estar prontos para a resposta. E como é que o crente se prepara? O crente se prepara, e Cavalcante diz isso. Ele diz que quer saber como será a igreja de amanhã? Vá aos seminários, vá aos cursos teológicos, incentivando os irmãos a estudarem. Estudar em casa é bom, é importante, mas nós temos, irmãos, a nossa igreja que está aberta para receber e para que nós possamos a cada dia nos aperfeiçoar na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz sobre ao que vencer. Passou por tudo isso, conseguiu superar essas doutrinas, aí tem uma promessa para você. Eu tenho para você um maná escondido. O maná escondido fala de alimento, e aqui eu adentro em uma questão importante, que é sobre o futuro, onde estaremos ceando com o nosso Deus para todo sempre. Agora, só abrindo um parênteses, tá, irmãos? Não pensa que nós vamos chegar para estar com Cristo e que lá no céu, ou quando estivermos com Ele, vai ter uma redinha preguiçosa para dormir. Não tem, não. Lá no céu também tem trabalho. Então, quem não quer trabalhar aqui, vai ficar complicado. Vamos nos dispor? Vamos colocar à disposição para realizarmos a obra do Senhor? Irmãos, vamos, irmãos. Ai, eu não sei, eu estou meio cheia de meu tempo. E o dia tem 24 horas. Tira 1 hora. Aí daqui a pouco você consegue mais uma meia hora. Não é? A gente começa a se organizar para nos dispormos a realizar a obra do Senhor. E você vai ver as bênçãos de Deus acontecendo na sua vida. Não precisa de correr atrás. Não precisa ir atrás de doutrina de Balaão. Não precisa ir atrás de doutrina dos nicolaítas. Vá atrás da palavra e as bênçãos vão te seguir. Pode demorar um pouquinho, pode passar o tempinho, às vezes é um momento de luta, faz parte do nosso caminhar. O importante é que nós tenhamos disposição em fazê-lo. Ele ainda prossegue: dar-lhe-ei uma pedra branca, na pedra um nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Aqui, quando se fala de pedra branca, há algumas colocações que são feitas. Eu particularmente prefiro aquela na qual existia uma cultura romana que eles ofertavam, e era muito falado sobre a corrida, que os esportes eram muito comuns lá e muito fortes também. No final, uma pedra branca com o nome do vencedor era ofertada a ele, para que ele entrasse e pudesse comemorar a sua vitória. Nesta manhã, Deus nos chama para não participarmos das situações a qual o mundo tem exposto para nós, mas que sejamos fiéis a Ele. Não deixemos que entre em nossa mente, em nosso coração, em nosso meio, por nossa boca, algo na qual Deus não se agrada. Porque o crente, quando está maduro na palavra, até o fato dele silenciar, já abençoa o outro. Sabia? Às vezes não falou nada, mas olhou com tanto carinho, né? Com tanto respeito pelo outro. Com tudo isso, o nome do Senhor é glorificado em nossas vidas. E nós vamos amadurecendo pela palavra. É a palavra que vai nos ensinar, vai nos redarguir, vai nos corrigir, vai nos exortar, mas também é por ela que nós vamos ser abençoados de forma rica e abundante. Amém? Irmãos, essa palavra Deus colocou em meu coração para que nós compartilhássemos com os nossos amados irmãos. Eu fiz, olha aqui, eu gostaria de mostrar para os irmãos. Olha o que eu escrevi. Eu escrevi umas 8 folhinhas aqui. Vocês me viram lendo alguma? Eis que Deus
traz coisas novas. Ano passado nós cantamos muito, eu quero viver algo novo, faz meu coração de novo. Nós cantamos muito, isso ficou marcado na minha memória. E toda vez que cantava eu sentia que algo novo estava por vir. Estava por vir. E hoje nós estamos participando desse algo novo. Às vezes a gente ouve tantas coisas, né? Ai, mas são rebeldes? Quem? Não, nós nos posicionamos. Nós nos posicionamos, que é diferente. É diferente. Oh Deus, como o Senhor é maravilhoso. Irmãos, se nós pudéssemos aproveitar cada momento, cada segundo aqui, só agradecendo, seria tão maravilhoso. O que Ele tem feito ainda é o começo. Os irmãos se preparem, por gentileza, ao ministério. O que Ele tem feito ainda é só o começo. Os nossos olhos ainda verão muito mais. Muito mais. Isso é só o começo. Hoje falamos sobre a igreja de Pérgamo, que teve a sua dificuldade, e o próprio Senhor Jesus a alertou. Quando Jesus alerta é para que ninguém se perca. Ninguém se perca. O objetivo é que ninguém se perca. Ele quer todos. Nesta manhã, todos nós aqui somos importantes na obra do Senhor. Se você no final sentiu o desejo de se disponibilizar em alguma área que você possa ajudar, o nosso pastor está aqui pronto para receber. O que eu posso ajudar? O que você sabe fazer? Ajude. Vai agregar, vai somar. E a obra de Deus vai se fortalecer. Mas mais do que isso, irmãos, a obra se fortalece e nós também nos fortalecemos. A gente pensa, eu só ajudo. Você está enganado. Você é o primeiro a ser ajudado quando você ajuda. Eu falo isso por experiência. Por experiência. Eu estou ajudando muito, né? Estou ajudando um bocado. Aí Deus fala para mim, ô bonita, você que está sendo ajudada. Tá? Só para você saber, se situa. Nessa manhã, receba essa palavra. Se disponibilize. Vamos agir com disposição nesse tempo. Não vamos aceitar doutrina ou fogo estranho. Não vamos aceitar fogo estranho. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Só tem um fogo que pode fazer parte de tudo isso. É o fogo de Deus. Esse fogo é diferente. Ele transforma, Ele liberta, Ele restaura. Vamos estar de pé neste momento. Glórias a Deus. Enquanto o ministério de louvor adora, aproveite neste momento também para adorar juntamente, onde nós estaremos também agradecendo a Deus por esta poderosa palavra. Se você souber, louve com os irmãos. Amém? Oh, aleluia. Glórias a Deus. Que a tua igreja para este tempo, Senhor, seja cheia de Ti, conhecendo a Tua palavra e amadurecendo, como o corpo de Cristo e como individual. Aleluia. Guardada no meu Se você coração, sabe, louve, ame essa palavra. Pra eu não ame essa palavra e vamos praticá-la cada dia em nossas vidas. A Tua palavra escondi. Você conhece? Pode louvar. Minhas vestes no sangue lavei, E das Tuas águas, e das Tuas águas bebi. o que eu quero? Pra ser uma oferta
entreguei. minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são Oferte nesta pra manhã. te servir. Oferte aquele que vai Meus receber. dons preciosos Feche seus olhos e são ofereça teus. Ofereça Não a Ele o que vejo você tem. Ele está te razão ouvindo. na minha Ele está te vida ouvindo. sem ti. Tu és meu Senhor e meu Aleluia. Deus. Assim como o fogo refina As lutas virão. o ouro, vem As perseguições sobre também. mim Mas é Ele que faz. A obra é dele. até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra Glórias a Deus. escondi, Vamos estar orando. guardada no meu coração. Tua presença estamos, Senhor. Pra Te louvamos. eu não pecar Te rendemos contra graças. ti, Senhor. Reconhecendo quem o Senhor é. A tua palavra é verdadeira e eficaz. Ela penetra até a divisão. Ela tem nos trazido o consolo e o refrigério em tempos difíceis. Mas mais do que isso, a tua palavra tem nos transformado dia após dia após dia, para sermos melhores, para ajudarmos, para sermos, Senhor, crentes verdadeiramente fiéis a Ti. Direcione nossas vidas com a Tua poderosa palavra. Que tenhamos o desejo de estarmos na Tua casa para ouvirmos, mas que também sejamos participantes dos momentos na qual a Tua palavra é anunciada genuinamente. Que os nossos sentidos sensoriais estejam todos atentos para ouvirmos a Tua voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em nome de Jesus. Aleluia. Sinta-se nessa manhã agraciado por ser a igreja, a noiva de Cristo. Que Deus continue abençoando os nossos amados irmãos. Até uma próxima vez, se Deus assim permitir, Ele vai. Amém.